A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra para estarmos usando essa ferramenta que é as redes sociais, para estar abençoando a sua vida através dessa palavra de Deus. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz aí: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, aonde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então perceba por essa palavra aqui poderosa do Senhor, que o Espírito Santo está dizendo para nós: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na geração passada, em que muitos tentaram a Deus no deserto. E isso é o que atrapalha essa geração também de hoje, porque todos nós vamos ter o privilégio de ouvir a voz do Senhor de alguma maneira. Aquele que crê ou aquele que não crê, essa pessoa vai ter que reconhecer que as obras de Deus estão se cumprindo na terra. A palavra de Deus está se manifestando e todos nós veremos as obras do Senhor. Como eu disse, aquele que crê ou aquele que não crê vai ter que reconhecer as obras de Deus. Mas o que faz a diferença de uma pessoa para outra é aquele que ouve a voz do Senhor e não é incrédulo. Aquele que ouve a voz de Deus e não provoca a Deus, como ele está deixando bem claro. Esse povo aqui do deserto me provocaram. Esse povo aqui no deserto, eles me tentaram, me colocaram à prova. E viram as minhas obras, minhas maravilhas durante 40 anos. Você imagina um povo que Deus ofereceu a salvação, um povo que Deus ofereceu o livramento. Esse povo, como ato de ingratidão, ofereceram para Deus não a sua fidelidade, ofereceram para Deus as suas provocações, as suas tentações, tentando a Deus, colocando Deus à prova. É o que acontece nos dias de hoje. Muitos, ao invés de reconhecerem as obras de Deus, as maravilhas de Deus, fica perdendo tempo colocando Deus à prova, se Deus existe, se Deus não existe, se Deus faz, se Deus não faz. Meu irmão, o próprio Deus, ele já representa, o próprio Jesus, a salvação. Ele representa, sim, a força que eu e você precisa. Independente, como eu disse, Deus, ele sabe fazer maravilhas na minha vida e na sua. Deus já tem grandes maravilhas para colocar na nossa vida. Como diz até aqui na palavra, ele está falando aqui a respeito de descanso. Porque quando você acredita na promessa de Deus, o que Deus quer dar para você e para mim é o descanso. Ele já tem preparado pela palavra dele um descanso. Só que ele só vai dar esse descanso para aquele que não endurece o coração, para aquele que acredita nas suas obras, e não para aquele que passa o tempo da sua vida provocando ou tentando a Deus. Porque o motivo de muitas pessoas não verem a manifestação de Deus é essa. Muitas pessoas, elas provocam a Deus, elas tentam a Deus. E ao invés de elas entrarem no descanso, como ele disse aqui, ele disse que aqui ele jurou, ele diz aqui: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É o que vai acontecer com essa geração, se essas pessoas continuarem sendo incrédulas, com coração duro de pedra. Essas pessoas também não vão conseguir alcançar o descanso. Pelo contrário, a gente vai aí em velório e você vê pessoas que olham para o morto no caixão e aí fala: agora vai descansar, mas descansar depois que morreu? Será que para que eu e você tenhamos o descanso precisamos estar morto, precisamos estar dentro de um caixão? Pelo contrário, pela palavra de Deus, ele está dizendo sim, que ele tem um descanso preparado para mim e para você. E se hoje o seu coração estiver aberto, você pode então receber essa palavra, que Deus, ele tem um descanso preparado para a sua vida. No meio dessa luta, no meio dessa tribulação, no meio dessa angústia que você está passando, a palavra de Deus está prometendo que se você ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração,
você verá as obras de Deus na sua vida, as maravilhas de Deus, elas vão acontecer na sua vida. Mas Ele também está dizendo, se você provocar Deus, se você endurecer o seu coração, Ele também está jurando aqui pela palavra, não entrará no meu descanso. Então, meu irmão, não faça como a geração passada, não faça como muitos, que no meio de uma geração perversa, incrédula, estão provocando a Deus, estão tentando a Deus e não estão conseguindo entender que Deus faz maravilhas, porque esse é o Deus que a gente serve, um Deus que faz maravilha, um Jesus que está com a mão estendida para nos libertar, para salvar, e que se o nosso coração estiver aberto, com certeza essa salvação se manifestará na sua vida, tá? Então receba aí essa palavra e abra o teu coração, permaneça com o seu coração aberto, ouça a voz do Senhor, porque essa voz de Deus vai conduzir a você a receber maravilhas na sua vida, tá? Que Deus abençoe a sua vida, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.